a Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra acontecer, as nações mais poderosas estavam passando por um momento de paz e prosperidade. Essa época foi denominada de Belle Époque. Várias coisas tinham sido inventadas nesse período, como carros, aviões, telefones e entre outras coisas. Porém, as nações mais poderosas estavam cada vez mais e mais aumentando sua indústria bélica. Por incrível que pareça, mesmo que o momento tenha sido de paz, elas estavam se fortalecendo mais e mais com armamentos e medicamentos, pois elas sabiam que uma hora uma grande guerra iria estourar, e quando ela estourasse, essas nações teriam que estar preparadas para lutar um contra o outro. O recém-criado Império Alemão estava se industrializando de uma maneira muito rápida, e logo se tornando a nação mais poderosa da Europa continental. E claro, de maneira bem rápida, seus vizinhos se assustaram com isso daí. Porém, a Alemanha tinha receio que seus vizinhos se juntassem contra a Alemanha. Então, ela própria, para evitar isso, fez uma aliança com a Áustria-Hungria e com a Itália, que foi denominada de Tríplice Aliança, também mais conhecido como Impérios Centrais. E obviamente seus vizinhos não gostaram nada disso. E a França criou uma aliança com o Reino Unido e com a Rússia, que foi denominada de Tríplice Entente, mais conhecido como os Aliados. A França odiava de coração mesmo a Alemanha. O Reino Unido não tinha uma diplomacia tão ruim com a Alemanha. E a Áustria-Hungria odiava a Sérvia. O Império Otomano não gostava muito da Rússia, na verdade eles odiavam mesmo a Rússia. Enfim, naquele tempo existiam países que odiavam outros países e esses países tinham aliança com outros países. É controverso, não? Então, meu chapa, só faltava um motivo para a guerra estourar, a guerra começar. Todo mundo começar a se matar. Isso aconteceu nos Balcãs. O herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, estava em uma viagem à cidade de Sarajevo, na Bósnia. E durante essa viagem ele sofreu um atentado e foi morto por um grupo terrorista sérvio conhecido como Mão Negra. Ele foi morto por um jovem nacionalista eslavo, conhecido como Gavrilo Princip. Acho que é assim o nome dele, sei lá. O assassinato do arquiduque foi a gota d'água para o Império Austro-Húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro manda exigências para a Sérvia. A Sérvia recusa essas exigências e então o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia, assim iniciando o que seria a Primeira Guerra Mundial. Bom, só uma curiosidade para vocês e uma coisa para falar. Naquele tempo, obviamente, eles não sabiam que teria uma Segunda Guerra Mundial. Então, eles chamavam a Primeira Guerra Mundial de a Grande Guerra, ou a guerra para acabar com todas as guerras. O exército russo começa a se mobilizar para ajudar os sérvios. Obviamente, a Alemanha não gosta nada disso e já declara guerra contra o Império Russo. Porque, pensa bem, cara, a Alemanha e a Áustria-Hungria eram aliados, então... Já se adiantando, a Alemanha também declara guerra contra a França, porque a França e a Rússia eram aliados. Reino Unido não declara neutralidade, porém também não entra diretamente na guerra já no início. Porém a Itália sim, ele declara a neutralidade, porque segundo eles o Tratado da Tríplice Aliança era de defesa. E como a Alemanha e a Áustria-Hungria já tinham declarado guerra, eles não precisavam entrar, segundo eles. Bom, a Alemanha sabia bem mesmo, que seria praticamente um tiro no pé lutar em duas frontes. Um contra a Alemanha e outro contra a Rússia, em duas direções e ao mesmo tempo. Isso só iria ferrar totalmente com a Alemanha. Porém, eles tinham um plano ousado. Era o plano Schlieffen. Como a Rússia era muito grande, e ainda é muito grande, e por causa da infraestrutura da época, eles iriam demorar para mobilizar um grande exército para atacar a Alemanha. Então a Alemanha ia com poder total para cima da França, a França iria se render bem rápido e depois eles iriam focar nos russos. Fim, acabou. Porém, a Alemanha sabia que a França ia proteger muito bem suas fronteiras do lado francês. Então eles iriam optar por invadir Bélgica e Luxemburgo. E foi isso que eles fizeram. Eles invadiram a Bélgica e Luxemburgo para usar suas fronteiras para atacar a França, quer dizer, já ia falar Itália.
Então, nesse processo aí, o Reino Unido declara guerra contra os impérios centrais, porque a Bélgica era um país neutro e tinha sido atacado. A Bélgica não tinha nenhuma chance, com certeza, contra a Alemanha, porém eles conseguiram sim atrasar os alemães. Uma coisa que ficou muito famosa na guerra também foram os gases. Gases que principalmente os alemães utilizaram para matar soldados inimigos. A Alemanha usou vários tipos de gases, e o mais letal deles foi o chamado gás fogênio, que ele precisava... Que assim, gás fogênio, as pessoas nem sentiam os efeitos praticamente dele. Eles sentiam um pouquinho os efeitos já no início. Só que com o passar das horas eles iam piorando e piorando e piorando e piorando até eles morrerem, sendo o gás mais letal de toda a guerra. Porém, não foi o mais temido. Em 1917, a Alemanha começa a usar o tão famoso gás mostarda, que aparentemente não era tão letal. Porém, só de entrar em contato com a pele da pessoa causava bolhas e muito sofrimento para ela. Os aliados e a Alemanha também usaram gás cloro. Porém, o gás cloro precisava de muita concentração para realmente matar uma pessoa. E logo, todos os soldados da guerra já estavam utilizando as famosas máscaras de gases, que todo mundo deve conhecer. Então, depois das batalhas na Bélgica, invasão alemã na Bélgica, a Alemanha começa a invadir a França pelo norte e conseguem bastante território no início. Porém, como as batalhas de movimento custavam muito para os dois lados, cada lado começou a cavar trincheiras para proteger o território, permanecer com o território e tentar matar geral lá. Bom, vou resumir a guerra de trincheiras rapidamente. Vamos supor que existem duas trincheiras. Essa da esquerda é da Alemanha e essa da direita é da França. No meio, entre essas trincheiras, tem a Terra de Ninguém, que é um campo aberto cheio de arames enfarpados, minas, etc, etc. Bom, com o passar do tempo, um batalhão de cada trincheira sai da sua trincheira, vai para o campo aberto para tentar dominar a trincheira inimiga e conquistar um pouco de território. Porém, era bem difícil isso acontecer. E se com sorte um batalhão conseguir dominar a trincheira inimiga, simplesmente os soldados iriam recuar, iriam cavar uma trincheira um pouco mais atrás e iriam continuar lá. Porém, a vida dentro de uma trincheira não era nada fácil. Era um lugar bem apertado, era muito úmido, ou seja, tinha lama para todos os lugares. Era um lugar muito, mas muito sujo também, ou seja, atraiu muitos insetos como ratos e outras coisas. E também era um lugar muito exposto, ou seja, se as pessoas, um tanque atirar lá, todo mundo ia morrer. Se soltasse um gás lá, todo mundo ia morrer. Então, era muito difícil a vida dentro de uma trincheira. E uma vez que você entra na trincheira, dificilmente você vai sair vivo de lá. E é assim, eles iriam conquistando um pouquinho de território, depois recuperando, e assim vai. As trincheiras iriam do Canal da Mancha até a Suíça. Isso fez com que a guerra na frente ocidental ficasse bem parada. Por um bom tempo mesmo. A Rússia tinha mobilizado tropas o mais rápido possível e também bem mais rápido do que os impérios centrais esperavam. Então, a Alemanha teve que dividir seu exército que estava no fronte francês para mandar lá para o fronte russo, para pelo menos atrasar os russos até que um exército um pouco maior chegasse lá para tentar até avançar em território russo. A Alemanha, junto com a Áustria e a Hungria, consegue parar os russos e até avança em seu território, até que a Rússia consegue dar uma parada. Vendo quão bom Vendo quão bom os impérios centrais estavam se dando contra a Rússia, o Império Otomano também declara guerra contra a Rússia e os aliados, né? Já entrando na guerra do lado dos impérios centrais. E já vai atacando a Rússia nos Montes Cáucasos no inverno. E obviamente eles perderam. E foram batalhas também que muitos otomanos até morreram de frio. Porque inverno russo, cara, não é qualquer um que aguenta, só os russos mesmo para aguentar esse inverno aí. Bom, a capital da Sérvia, Belgrado, é dominada pelo Império Austro-Húngaro. Por um tempo, depois que eles conseguem recuperar. A guerra já está até boa pro lado dos impérios centrais.
E vendo o quão bem os impérios centrais estavam se dando contra os aliados, a Bulgária declara guerra contra os aliados, se juntam contra os impérios centrais e começa a atacar a Sérvia. A Sérvia, sendo atacada por duas frontes, não resiste e é facilmente dominada. Portugal começa a negociar com o Reino Unido e os aliados, então a Alemanha declara guerra contra Portugal. A Romênia também ajuda os aliados e também declaram guerra contra os impérios centrais, porém é facilmente dominada pelo Império Austro-Húngaro. O Japão, honrando sua parceria com o Reino Unido, declara guerra contra a Alemanha e começa a invadir tudo quanto é ilha na Oceania, porque na Oceania a Alemanha tinha várias ilhas e até uma cidadezinha na China eles tinham. E eles também recebem uma ajuda da Austrália, que também declara guerra contra os impérios centrais. As guerras também aconteciam nas colônias desses países, que ficavam na África. Bom, como a Alemanha tinha pegado poucas colônias na partida da África e já os aliados tinham pegado várias colônias, você já deve ter uma noção que os aliados se deram muito melhor do que os impérios centrais na África. Em algumas colônias, os impérios centrais foram facilmente derrotados, porém em outras colônias eles demonstraram bastante resistência. Enfim, meu chapa, o mundo todo estava em guerra, a Oceania, a Europa, a Ásia, tudo. Até a África estava em guerra. Depois de algumas negociações com os países aliados, principalmente com o Reino Unido, e de territórios prometidos para a Itália trai os seus antigos aliados, no caso a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, se junta com os aliados e declara guerra contra os impérios centrais, assim entrando do lado dos aliados na Primeira Guerra Mundial. Finalmente, né? Porém, traindo eles. Mas os austro-húngaros são capazes de segurar a Itália. A Alemanha usa vários transportes, principalmente aéreos, como zeppelins e aviões para bombardearem cidades dos aliados, principalmente a cidade de Londres, a capital do Reino Unido. Estava cheia de civis e bombardeava sem dó e piedade. A guerra também acontecia no mar. O Reino Unido tinha feito um bloqueio para ferrar de vez com a economia alemã. E a Alemanha até que tinha uma marinha boa, porém não se comparava com a marinha britânica, que era muito mais forte. A vantagem dos alemães é que eles tinham seus U-boats, que eram os submarinos alemães. E eles torpedearam vários navios britânicos, que eram bem frágeis na parte de baixo. E a Alemanha também fez um bloqueio continental para ferrar com os ingleses, né? E qualquer navio que estivesse indo para o Reino Unido seria afundado pelos U-boats sem aviso prévio. Uma das vítimas foram os Estados Unidos. Alguns navios americanos foram afundados pelos U-boats. Então os Estados Unidos fica pé da vida, 100% mesmo puto, e declara guerra contra a Alemanha. E principalmente, outro motivo é que eles descobriram que a Alemanha estava convencendo o México, tentando, no caso, convencer o México a atacá-los. Alguns navios brasileiros também são vítimas dos U-boats. Então, o Brasil declara guerra contra os impérios centrais. Manda alguns médicos para ajudar na Europa. E o que acontece? Eles matam algumas toninhas, um tipo de golfinho, tentando achar que são submarinos alemães. Em 1917, na Rússia, acontece a Revolução Russa, que derruba a monarquia, acaba com toda a família real da Rússia, matando no caso, e implantando o socialismo como governo russo. E em 1922, a União Soviética nasceria. Então, por causa da Revolução Russa, a Rússia, em 1917, sai da Primeira Guerra Mundial. Então, sem os russos para os impérios centrais se preocuparem, a Alemanha começa uma campanha fortíssima na frente ocidental, contra a França, no caso. E a Alemanha até que consegue alguns territórios e chegam perto de Paris. Porém, eles são parados pelos britânicos, franceses e americanos que estavam defendendo a França, no caso. Em vários pontos diferentes da Alemanha, os aliados começam a empurrar a Alemanha, tirando de seus territórios e empurrando a Alemanha para o território alemão, no caso.
Vários países começam a declarar guerra contra os impérios centrais, mas por questões diplomáticas. Assim, quase o mundo todo estava em guerra contra os impérios centrais. Até o Haiti entrou na briga. É, sério, até o Haiti entrou na briga. A situação para os impérios centrais já estava piorando cada vez mais e mais. Eles já estavam sendo expulsos da França e a Bélgica também já estava meio que empurrando os alemães. Os aliados e os britânicos conseguem uma boa relação com os árabes, não forçando, dizendo para os árabes se revoltarem contra os otomanos. E assim começa a queda desse império. O Império Otomano se rende. E logo depois a Bulgária também se rende. Depois da Itália conseguir avançar um pouquinho no seu território austro-húngaro, a Áustria-Hungria se rende, assim sobrando apenas a Alemanha, que não queria parar de jeito nenhum. A Alemanha poderia continuar lutando? Poderia. Porém, naquele ponto já era impossível a Alemanha vencer a guerra. Era quase o mundo todo em guerra contra a Alemanha somente, que os outros países tinham se rendido. E outra, que a situação dentro da Alemanha estava horrível. A população estava insatisfeita com a guerra e queria a paz, queria que a Alemanha se rendesse. Então, em 1918, sem muito o que fazer, o imperador alemão se rende, a Alemanha vira uma república, a República de Weimar, e se rende em 1918, dando fim à Primeira Guerra Mundial. Depois da rendição da Alemanha e a vitória dos aliados, veio o Tratado de Versalhes, que foi o tratado que deu fim à Primeira Guerra Mundial. Basicamente e resumidamente, ele culpava a Alemanha por toda a guerra e mandava a Alemanha pagar dívidas altíssimas para os vencedores da guerra, ceder territórios e colônias, todas suas colônias e territórios na Europa, reduzir seu exército para apenas 100 mil pessoas e entre muitas outras punições que a Alemanha recebeu. Depois do final da Primeira Guerra Mundial, 4 impérios caíram, vários países nasceram e a Alemanha saiu toda ferrada da guerra. A Alemanha estava totalmente quebrada, a economia tudo defasado. Os Estados Unidos, obviamente, como vocês devem saber, depois da guerra se tornou oficialmente a nação mais poderosa do mundo. Em 1919 foi criada a Liga das Nações, para que um conflito dessa proporção e dessa escala, como foi a Primeira Guerra Mundial, não se repetisse. Porém, como nós sabemos, não deu muito certo, porque infelizmente, depois de alguns anos e no final do no final da década de 30, estourou a Segunda Guerra Mundial.